Será que nós devemos viver a nossa vida buscando exercer influência, poder e autoridade sobre as pessoas? Qual será o valor de um pedido de uma mãe? Por isso, hoje nós vamos estudar a respeito desses temas que parecem não estar conectados, mas estão muito conectados no Evangelho de Mateus, capítulo 20. O tema sobre se a mãe pedir, o filho atende, baseado nesse texto que eu acabei de falar. Por isso, nesse momento eu convido você a se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito essa inscrição ainda, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Abençoe a vida das pessoas que estão ao seu redor. Uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui no nosso canal IBNU para esse momento que nós reservamos um espaço na nossa agenda para buscarmos nos aprofundar mais naquilo que o texto bíblico tem a nos ensinar. É um texto que é muito cheio de verdades, muito cheio de ensinamentos, não à toa perdurou aí por tanto tempo na história, desde o momento em que nós conhecemos como o texto oficial, fechado, texto canônico, né, a Bíblia Sagrada para os cristãos, e já era muito antes disso também a famosa Bíblia hebraica dos textos do Antigo Testamento. E nós temos essa oportunidade aqui de estudar como nós podemos dedicar, como nós podemos investir o tempo da nossa vida, o tempo que nós temos aqui, para fazermos aquilo que o próprio texto bíblico nos aponta como sendo o que se espera de nós. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? O que a Bíblia ensina que nós devemos executar enquanto estamos aqui nessa vida? E é interessante porque a gente pensando sobre a sociedade que nós estamos vivendo, a gente pensando sobre os elementos que têm surgido e não surgem apenas nesse ano, mas são construídos ao longo de uma trajetória, vocês vão lembrar, a nossa sociedade ela é uma sociedade sobrevivente, porque nós passamos por um período muito difícil alguns anos atrás, período da pandemia, elementos muito diferentes do que a sociedade tinha. Por exemplo, você tinha direito de ir e vir, se locomover, de repente havia decretos, leis que proibiam a movimentação, a livre movimentação. Havia, por exemplo, a possibilidade de você ter pessoas te auxiliando em casa, no pessoal aqui que eu me lembro que no período da pandemia eu estava com um bebê pequeno em casa, então nós tínhamos ali um auxílio de uma babá para poder ajudar no cuidado da nossa pequena, mas de repente não podia mais vir, então aí os pais têm que se desdobrar, têm que se lançar, investir tempo para cuidar e assumir também essa tarefa. Mas aí quando você olha para a história da humanidade, foi sempre assim. Quem realmente tem ali a tarefa de cuidar, de exercer o papel de pai e mãe, são os pais e as mães que estão cuidando da criança. Nós desenvolvemos elementos na nossa sociedade que deturparam um pouco essa imagem. Às vezes a gente pensa que a evolução social se dá quando o conforto, quando o prazer, quando os elementos que são pesados de carregar são retirados dos nossos ombros. E aí nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos chegando em pontos melhores do que éramos antigamente. Claro, não dá para negar, alguns elementos sociais melhoraram muito e a qualidade de vida melhorou muito. Por exemplo, na medicina. Ninguém aqui quer que um médico utilize técnicas de cirurgia que eram utilizadas por volta do período medieval. Se é que havia cirurgia naquela época, né? Você tinha, por exemplo, batalhas que ocorriam e aí você tinha ferimentos que hoje seriam tratados com antibióticos e tudo mais, antigamente eram tratados com amputação. Você tinha que remover o membro afetado para não comprometer o corpo como um todo. Então essa evolução social que nós pensamos ao ter alcançado, também vem com as suas mazelas sociais. Mas há um elemento muito interessante e muito impactante que nós encontramos no texto bíblico e que parece ter voltado aos nossos dias, que é justamente o que eu quero falar hoje aqui com vocês. E o tema que a gente vai trabalhar é: se a mãe pedir, o filho atende? E a gente vai ler o texto bíblico que fala justamente de uma história muito interessante a respeito do relacionamento de uma mãe com os seus filhos
e um pedido inusitado que essa mãe vai fazer a Jesus, que está ali desenvolvendo o seu ministério. Está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 20. E você pode acompanhar comigo o que nós vamos ver nesse trecho do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir ali do verso 20 também. Acompanhe comigo a leitura. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é uma história muito interessante. Jesus está aqui caminhando, ele está indo em direção a Jerusalém. E nessa cronologia apresentada no Evangelho de Mateus, ele está indo pela última vez a Jerusalém. Mas antes da gente entrar no texto e falarmos sobre o texto, eu não sei se isso já foi algo que você experimentou. Muita gente tem conversado comigo falando assim, eu estou impressionado com essa nova geração que tem entrado no mercado. E aqui eu não estou querendo fazer um choque de gerações, não estou querendo dizer que a geração que está agora não presta, a geração anterior era melhor, até porque isso é algo que acontece o tempo todo. Normalmente você tem essas diferenças geracionais e essas diferenças elas vão causar rupturas, vão causar cismas, vão causar abalos dentro do tecido social, porque a geração que está entrando não necessariamente vai querer defender os mesmos valores da sociedade anterior, da geração anterior. Mas o que eles têm me falado que tem alarmado muitos deles é o fato de não termos uma geração preparada para o trabalho e para o esforço. É algo que tem assustado muitos donos de negócios, muitos agentes aí gerentes, na verdade, de empresas, que ao fazer processos seletivos, ao fazer contratações, têm visto que a rotatividade dessas pessoas nesses ambientes tem sido muito elevada. Tem gente, por exemplo, que fala que o tempo médio de uma nova contratação das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, nós estamos falando aí de gente que está entre os 18, 25 anos, por ali, a rotatividade tem sido muito elevada. Não passa de 6 meses, a pessoa entra na empresa, coloca o jaleco da empresa, começa a se desenvolver naquela empresa, mas ela começa a enfrentar os problemas que aquela empresa carrega. Às vezes tem problemas de gerenciamento, às vezes tem problemas de comunicação interna e ela não consegue permanecer lá. E nós chegamos num ponto, e por isso essa mensagem, esse texto que nós lemos em Mateus é tão interessante, nós chegamos a um ponto de que alguns deles enfrentaram a situação de marcarem reuniões, marcarem entrevistas para admissão de emprego de algumas pessoas, e essas pessoas foram com os pais. Tem gente que leva a mãe, tem gente que leva o próprio pai, porque eles têm medo do que pode acontecer na entrevista e eles não estarem emocionalmente preparados para enfrentar ali uma decepção, para enfrentar algo que vá contrário ao que eles estão pensando, o que eles estão imaginando. Existe inclusive até uns canais nas redes sociais, principalmente no Instagram, que mostram essas questões de RH que são muito divertidas. Por exemplo, gente perguntando se as empresas vão pagar pelo Uber. Aí, tipo, mas como assim? Não, se a gente vai pagar pela ida e vinda do trabalho, porque o Uber está dando muito caro. E aí o gerente de RH fala, não, mas a empresa te dá um vale-transporte, que é o valor da passagem do ônibus ou do metrô.
Ah, não, mas é muito pouco para eu poder ir para o meu trabalho. Eu não vou querer pegar transporte público. Isso é algo que a nossa sociedade fez durante tanto tempo. Tudo isso pode inclusive ser reflexo desse último período que nós vivemos, desse período tão tenso, tão difícil que foi o período da pandemia. Pode ser que isso desencadeou na nossa sociedade elementos psicológicos aí que causaram essa ruptura com uma realidade que já estava pré-estabelecida. Essa realidade que vem caminhando ao longo das últimas décadas, de muito esforço, de muita luta. E normalmente o que nós percebemos dentro da sociedade é que isso não é feito por maldade. Isso não é com a intenção de aproveitar-se do outro. Na verdade, são pais que não querem deixar que os seus filhos sofram aquilo que eles sofreram. Muitas vezes é assim que funciona. Os pais tiveram uma vida muito difícil. Eles viveram ali na década de 70, década de 80, final do período da ditadura no Brasil, do regime militar, final do período ali da recessão. Nós tivemos um período de recessão no início dos anos 90, por exemplo, e eles não querem que os filhos passem por essas dificuldades. E isso é uma declaração de amor. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, é justamente o que essa mãe está fazendo. Por quê? Ela vê em Jesus alguém que é diferente. Ela vê Jesus como um grande líder, como um grande mestre, e os sinais que Jesus tem apresentado, inclusive, Jesus fala aqui nos capítulos anteriores, dando lições, ensinando a respeito de como deveria ser interpretada a lei, de uma forma que naquela época não havia ninguém igual, não havia intérpretes da lei que fizesse aquela interpretação. Quando ele vai falar, por exemplo, da questão do divórcio no capítulo 19, quando o jovem rico vai se apresentar para ele, perguntando como que ele faz para herdar a vida eterna, para ele ganhar a vida eterna. Fala da parábola dos trabalhadores da vinha, isso aqui no início do capítulo 20. E aí depois, inclusive depois desse trecho que nós lemos, Jesus vai fazer uma cura de 2 cegos que estão ali do lado de fora de Jericó. O outro evangelho, o evangelho de Lucas, vai trazer o cego Bartimeu, é um dos cegos que está aqui. E Bartimeu vai falar: eu creio que tu és o filho de Davi, por favor cura, eu sei que você tem curado as pessoas. E é muito interessante essa história. Então os sinais que Jesus tem apresentado nesse período demonstram realmente esse poderio sobre a saúde, esse poderio sobre as doenças, esse poderio sobre os demônios, essa autoridade sobre os elementos da natureza, por exemplo, quando ele anda sobre as águas, quando ele manda que o vento e o mar se acalmem para que os discípulos continuem navegando ali no mar da Galileia. Tudo isso demonstra para essa mãe: esse é o líder que eu preciso seguir e esse é o líder que os meus filhos precisam estar próximos. Então não é por uma maldade, não é porque ela quer se aproveitar, tirar proveito. Ela quer que os seus filhos tenham o melhor possível. Mas aí nós temos esses elementos que são apresentados aqui no texto. Por exemplo, esse desejo sincero dessa mãe pedindo aí para os seus filhos terem um lugar de honra no reino, aponta para essa divindade e essa realeza de Jesus. Aponta para esse entendimento que Jesus é aquele rei davídico que viria ocupar o trono. O problema é: que trono é esse? Que trono que Jesus veio ocupar aqui? Que trono que esse Jesus que encarnou, que veio até nós, qual é o trono que ele vai ocupar? E essa é a pergunta que Jesus faz para os discípulos, para aqueles 2 no caso, né, os filhos de Zebedeu. Jesus vira para eles e fala assim: mas vocês sabem o que vocês estão pedindo? O que vai dizer aqui no verso 22? E Jesus afirma isso: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês estão preparados para isso? Será que vocês entendem o que está em jogo aqui? Se a gente for pensar naquela história que eu estava contando a respeito das empresas, a respeito do que tem acontecido no mercado de trabalho, principalmente, quando uma empresa contrata uma pessoa, talvez a pessoa que está sendo contratada ela está olhando para o cargo de CEO, para o cargo de chefe. Ah, eu quero chegar lá, eu quero ocupar aquela posição. E talvez a melhor resposta do CEO seria para essa pessoa: você pode beber o cálice que eu bebo? Você pode enfrentar as lutas que eu enfrento?
Sim, eu tenho poder e autoridade dentro da empresa. Sim, eu tenho talvez um pagamento muito maior que o seu. Mas eu também enfrento lutas e dificuldades muito maiores do que a que você vai enfrentar no início. E Jesus tinha todo o poder e autoridade. Jesus curava as pessoas. Jesus fazia os elementos da natureza pararem. Jesus tinha poder para ressuscitar. Poder sobre a morte. Será que vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E aí nós vemos uma resposta muito espontânea, mas que demonstra claramente a falta de discernimento que aquela sociedade, que aqueles filhos de Zebedeu tinham. E que nós também muitas vezes temos. Porque eles vão falar com todo o poder e autoridade que estava sobre eles. Sim, nós podemos. Sim, podemos, responderam eles. E aí nós vemos essa dificuldade que esses discípulos tinham de compreender a missão e o projeto que Jesus estava desenvolvendo ali. Quando nós vivemos na nossa sociedade e quando nós vivemos a vida que nós buscamos seguir os preceitos, a vida em que nós buscamos seguir os preceitos que estão aqui expressos nessa palavra, muitas vezes nós também não compreendemos o que nós estamos querendo, onde nós estamos entrando. E aqui esse texto, ele nos apresenta justamente isso. Uma falta de discernimento dos dois filhos de Zebedeu. Eles não compreendem a missão final de Jesus. Eles não compreendem onde essa missão vai levar. E eles, quando falam essa frase tão emblemática, eles não entendem o que significa seguir Jesus até o fim. Eles não sabem. Eles estão vendo Jesus crescendo em autoridade, e aí crescendo na visão deles, obviamente, porque Jesus sempre teve aquela autoridade. Eles estão vendo Jesus crescer em popularidade, e eles estão achando, isso aqui vai dar bom. Esse Rabi, esse cara aqui, ele é fenomenal. Ele consegue fazer as coisas acontecer. Nós estávamos lá com o pessoal morrendo de fome, aí aparecem 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão gigantesca. Ainda sobram cestos, cada um de nós saiu com um cesto de comida. Não vai faltar comida. Se tiver tempestade, ele vai parar. Se alguém de nós morrer, ele pode ressuscitar. Tá tudo ótimo, é caminho, subida, vamos para o topo, vamos lá para cima. Vamos ser o destaque do nosso tempo. Eles não faziam ideia qual era o final dessa história. E Jesus, inclusive, por que eu fiz questão de dizer isso? Porque o trecho anterior a esse pedido dessa mãe, Jesus diz para ele, e diz assim, estamos subindo, verso 18 do capítulo 20, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus está dando o recado. Jesus está avisando para eles, olha, o final dessa nossa trajetória é a morte. É a morte que é a morte sacrificial. E aí ele vira para os filhos depois de Zebedeu e diz, vocês podem beber desse cálice que eu acabei de anunciar para vocês? Podemos. Porque na cabeça dele, Jesus era um cara que ia resolver o negócio no milagre. Ia chegar no momento certo, ele ia dar um jeito lá e ninguém ia morrer coisa nenhuma. Ele não ia deixar, ele não vai se entregar. E essa é a dinâmica desse reino que nós não compreendemos. Porque olha o que diz a sequência do texto. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E aqui entra uma questão teológica extremamente importante, porque há um contraste muito distinto entre a ideia que essa mãe dos filhos de Zebedeu estava pedindo, ou a ideia que ela tinha do que era esse pedido dela, e a resposta de Jesus para esses dois filhos, e com certeza os outros discípulos também estavam ouvindo, porque ele faz uma conexão direta dessa importância que a mãe estava querendo para os seus filhos, de colocá-los assentados à direita e à esquerda nesse reino que Jesus está anunciando, com a cruz. Ou seja, o lugar à direita
e a esquerda, eu não posso determinar, porque o Pai já preservou isso. E essa conexão de que o reino dele, o trono dele é a cruz, nós chamamos de teologia da cruz. É uma teologia da cruz como um trono. Ali Jesus está definitivamente reinando. É o final desse reino que ele vai anunciar, esse reino aqui na terra, no período em que ele está aqui na terra. A missão de Jesus aponta para esse trono de dor, esse trono de morte, e ele não deixou de avisar isso para os seus discípulos. E é muito interessante porque essa teologia, chamada Theologia Crucis em latim, ela foi defendida, ela foi explicada, na verdade, por grandes autores da teologia contemporânea. Por exemplo, Jürgen Moltmann vai escrever um livro que chama O Deus Crucificado. N.T. Wright, que também é um grande teólogo inglês, vai escrever Como Deus se tornou rei, mostrando que o momento em que ele reina é o momento em que a cruz de espinhos é colocada na sua cabeça. É ali que ele se torna o rei, nessa sua realidade terrena. E também temos Raymond Brown escrevendo sobre a morte do Messias. Esses três teólogos vão falar sobre essa coroação, sobre esse passo que Jesus dá em prol da humanidade. Jesus ali está sendo colocado no seu trono. E o rei normalmente vinha com títulos, vinha com frases, com nomes que antecediam a sua chegada. Eis aqui César, o rei do Império Romano. E aí lá em Jesus tem uma placa em cima, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeum. Ou seja, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ali estava o trono de Jesus. Ali estava a completude do seu reino. E aí a mãe de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, não percebe isso. Os filhos não percebem isso. O final da caminhada desse reino terreno de Jesus é a cruz. E a gente tem agora essa imagem desse reino completamente invertido, onde o Filho do próprio Deus, cheio de poder, cheio de autoridade pela ação do Espírito na sua vida, nessa conexão real e completa com o Espírito e com o Pai, esse rei vai ser entronizado no maior símbolo de morte da época, que era a cruz. E qual é o problema? O problema é que nós não queremos aceitar isso. Não pode. De forma alguma. Nem Pedro vai aceitar isso quando Jesus declara que ele vai ser morto. Quando Jesus está lá perguntando para as pessoas quem ele era, ele pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, Elias, um profeta. Depois ele pergunta, e vocês? Os discípulos falam, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus faz aquela declaração tão bonita aqui no capítulo mesmo, no Evangelho de Mateus, quando ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que depois Jesus vai falar, ele vai anunciar, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, e Pedro diz, não, isso não vai acontecer com você, nós não vamos deixar. Jesus chama Pedro de Satanás, que é a palavra grega para adversário. Aparta-te de mim, Satanás, porque você não sabe qual é o destino do meu reino, qual é o sentido do meu reino. Não é ter proeminência aqui nessa vida, não é ter proeminência nessa terra, mas cumprir a missão pela qual ele veio. E aí, quando nós vemos que essa resposta de Jesus aponta para a cruz, nós podemos entender que não só os discípulos não compreendiam isso, como nós muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada não compreendemos qual é o reino que nos espera aqui na terra. Ah, mas Jesus já morreu, Jesus já passou, Jesus já fez tudo isso, então agora é só de glória em glória e vitória em vitória. Muito pelo contrário, porque ele vai continuar no texto explicando como que funciona esse reino. Jesus vai chegar, os discípulos que estavam lá, e aqui é uma questão interessante até dentro do contexto judaico, por quê? No verso 24 vai dizer, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. E aí Jesus percebe essa indignação, existe uma indignação até cultural, eles eram dois provavelmente dos mais jovens que estavam ali. Não é? A mãe deles está acompanhando eles nessa jornada, nessa caminhada. Claro que ela também pode ter entendido que Jesus era o Messias e tinha algo mais a ensinar. Mas talvez nessa concepção de messianismo davídico, Jesus seria esse grande rei que viria e tomaria novamente o trono.
Mas aí esses discípulos, eles se indignam ficam indignados com esses dois irmãos porque eles estão querendo passar na frente dos outros. Fala assim, vocês sabem que aqui tem uma hierarquia. Vocês têm que respeitar os mais velhos. Como assim vocês querem tomar a frente? Não é porque eles ficaram indignados porque eles não compreenderam o reino. Eles ficaram indignados, muito provavelmente, porque eles queriam ter vantagem no novo reino. E aí fala, peraí, a vez de vocês não é essa. Tem mais gente aqui que tem proeminência na frente de vocês, que tem predileção, ou seja, eles têm que vir primeiro, porque era assim que a sociedade da época estava estabelecida. Mas aí Jesus percebe isso e ele vai responder, olha só, olhem o mundo que está à volta de vocês. Olhe como é que está o mercado de trabalho. Olhe como é que estão as relações internacionais entre as nações. Isso Jesus falando para eles e eu falando para vocês aqui. Prestem atenção no sistema que está montado. Prestem atenção no como nós estamos vivendo e como as coisas têm se sucedido na nossa comunidade, na nossa sociedade. Como que as coisas têm sido colocadas, qual é o importante para a sociedade. O que é importante? É você ser uma pessoa boa? É você ter um coração amoroso? Ou é você ter destaque? É você ter muitos seguidores na rede social? É você demonstrar uma riqueza que os outros não têm? Não é? Existe até uma piada, né, que o pessoal fala assim, quando eu for rico, eu não vou falar para ninguém, mas terão evidências, né? E aí mostra o cara no meio de uma favela com uma Lamborghini. Tipo assim, no dia que eu ficar rico, eu não vou falar para ninguém, mas vão ter algumas evidências que eu fiquei rico. É isso que a gente busca na nossa sociedade? Esse destaque, essa aprovação dos nossos pares aqui? E Jesus vai falar, prestem atenção, queridos discípulos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. É exatamente o que nós temos vivido. As pessoas querem cargos, querem destaque, querem status, querem poder mandar, querem ser agraciadas, querem ser atendidas. Elas querem receber, elas querem dominar. E o Dominus, o grande Senhor, o Rei de toda a história, ele vai dizer, com vocês não vai ser assim. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Opa! Aí dá ruim, Jesus. Aí eu não quero mais. Como assim eu tenho que ser servo? Eu tenho que ser escravo. Essa é a essência do reino. Essa é a essência daquilo que Jesus veio fazer aqui. Olha como ele termina esse trecho, ele dizendo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a realidade do reino. Essa é o motivo pelo qual o Filho veio à Terra. Entregar-se para salvar muitos. E essa é a missão que ficou para ser feita. Essa é a ordenança que foi passada para nós. Aquele que quer ser importante entre vocês deverá ser servo. Aquele que quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E são duas palavras aqui muito emblemáticas. Muito emblemáticas. Porque quando nós pensamos no servo e no escravo, o servo era aquele que obedecia em tudo os mandamentos do seu Senhor. E Jesus está falando, sabe aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você quer dominar? Você tem que servir ela. Você tem que prestar serviço. Você tem que entregar a sua vida em favor daquela pessoa. E é muito interessante porque quando nós vamos perceber essa dinâmica desse reino, quando nós vamos perceber como que esse reino vai se desenvolver ali, a gente vê que é uma visão completamente deturpada do que nós temos na nossa sociedade. É uma visão completamente diferente, uma visão completamente fora do esquadro. Como assim eu tenho que viver para ser escravo do outro? Como assim a ordem do outro não pode ser algo que eu tenha que ponderar, que eu tenha que
a avaliar se eu estou a fim de fazer, se eu não estou a fim de fazer. Vocês já pensaram como é que era na época da escravidão, tanto na época de Jesus, como também nos outros tempos de escravidão que nós temos vivido? Inclusive existe ainda uma escravidão moderna muito combatida em alguns ambientes. No Brasil temos alguns casos disso. Qual é a autoridade que o escravo tem? Qual é a autoridade que o servo tem? Isso é muito interessante, porque quando Jesus faz essa leitura do que foi pedido e dessa confusão que está sendo gerada ali pelos seus discípulos, Jesus, ele não chega a recusar o pedido dos dois irmãos por completo. Porque ele fala ali, né, a gente viu, certamente vocês beberão do meu cálice. Certamente vocês vão passar pelas mesmas provações que eu estou passando. Vocês vão enfrentar as mesmas lutas e talvez vocês vão enfrentar o mesmo destino. Quando nós analisamos a história dos 12 discípulos, né, tirando Judas, que vai ser depois substituído por Matias, lá no livro de Atos, e também Paulo, que entra ali como talvez um 13º apóstolo, tirando João, que nós temos ali uma segurança de que chegou até uma longevidade, vários pais da igreja depois vão afirmar que João já estava bem velho quando estava pastoreando a igreja em Éfeso. Tirando esses casos, todos os outros foram martirizados. A segurança de que Pedro e Paulo foram martirizados é muito, muito firme. Mateus foi martirizado, Bartolomeu foi martirizado. E aí você tem esses elementos aqui comprovando essa fala de Jesus. Comprovando que realmente esses discípulos iriam beber desse cálice. Mas assim, quando Jesus dá essa resposta, Jesus ele está fazendo esse deslocamento. Essa ideia de que desse reino do futuro glorioso, que está sendo esperado, que provavelmente é o que movimenta essa mãe para fazer o pedido a ele pelos seus 2 filhos, esse reino que vai vir e que vai restaurar a glória de Israel, como foi prometido aos profetas no Antigo Testamento, Jesus ele vai deslocar essa ideia do futuro glorioso para um presente sacrificial. Esse deslocamento é que deturpa e que desmonta o argumento dos discípulos. É o que faz com que os discípulos olhem para aquilo ali e não consigam compreender de primeiro plano. E sabe por que a gente sabe disso? Por que nós entendemos que os discípulos tinham dificuldade de compreender? Porque no final do Evangelho de João, no último capítulo, capítulo 21, o texto vai dizer que Jesus vai para a Galileia, já ressurreto, já tendo aparecido para os discípulos em Jerusalém. Ele vai para a Galileia e o que ele vai encontrar os discípulos fazendo? Os discípulos estão pescando, que era a atividade que eles faziam antes de conhecer Jesus. Ora, se o mestre, se o líder que eles seguiram por provavelmente 3 anos de ministério, prometeu que voltaria, depois de ter feito todos os sinais, prodígios e maravilhas que ele fez enquanto estava aqui, eles viram esse rei ser crucificado, sendo entronizado com uma placa sobre a sua cabeça, com uma coroa na sua testa, morrendo, e ali todos os elementos da natureza demonstrando essa sua divindade, esse seu poderio, essa sua autoridade. Inclusive o centurião romano que estava ao lado da cruz vai afirmar, uma das afirmações mais importantes dos evangelhos, realmente ele era o Filho de Deus, mas sempre no passado ele era o Filho de Deus, não entendendo que esse Filho de Deus vai voltar. E depois que esse Jesus volta, o que deveria pulsar no coração desses discípulos? O que deveria estar ali na mente deles? O que eles deveriam ter como realidade, nova realidade? Poxa, então tudo aquilo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Ele apareceu pra gente de novo. Então o que ele falou que a gente tem que fazer é verdade. No final do Evangelho de Mateus ele diz, vão por todo mundo, pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Façam discípulos, em Mateus ele vai dizer. Depois, em Atos 1:8, vão e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vão e continuem a espalhar a mensagem. Mas os discípulos vão para Galileia para pescar. Eles ainda não tinham entendido isso.
E aqui vem talvez o ponto mais importante de tudo isso que nós estamos vendo. Essa compreensão, esse entendimento desse reino, ele só vai chegar ao nosso coração pelo Espírito de Deus. Porque Atos vai mostrar muito isso. Atos vai mostrar que eles estavam reunidos em Jerusalém, estavam em oração, estavam lá no momento em que eles estavam em comunhão. E é como línguas de fogo, o Espírito aparece como línguas de fogo e toma aquele lugar. Entra nos corações daqueles homens, ao ponto de que todos eles vão estar prontos para assumir a posição à direita e à esquerda de Jesus no reino. A imagem que Jesus aponta é a imagem da cruz. Um ladrão à sua esquerda, um ladrão à sua direita. A imagem que os discípulos têm é uma imagem gloriosa. É um trono do rei com os seus principais líderes sentados à direita e à esquerda. A partir do momento em que o Espírito passa a agir na vida desses discípulos, eles compreendem que a trajetória desse reino terreno é a cruz. Mas ele aponta, sim, para um terreno, para um reino futuro glorioso. E é muito interessante porque Jesus vai fazer justamente essa correção, quando ele vai dizer, entre vocês não será assim. Tudo aquilo que vocês têm visto nas autoridades romanas, tudo aquilo que vocês têm visto na forma como a sociedade da época está vivendo, a sociedade daqueles dias está vivendo, e tudo aquilo que eu e você temos visto na nossa sociedade, não deve ser a nossa referência. Não deve ser o padrão que nós devemos seguir. Quando nós pensamos no que o texto bíblico vai falar sobre Jesus, a gente sempre precisa voltar a um dos textos mais emblemáticos escritos pelo apóstolo Paulo ao falar para a igreja em Filipos, quando ele vai dizer, lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, qual é essa missão de Jesus? Como que se dá essa missão de Jesus? E como que ele é o exemplo máximo? A gente falou ali Jesus dizendo, olha, vocês veem que os líderes e as autoridades fazem, mas entre vocês não vai ser assim. Aliás, quem quiser ser líder, que seja servo. Quem quiser ser primeiro, que seja escravo. Porque é exatamente aquilo que Paulo vai apresentar em Filipenses 2. Olha o que diz o texto, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, isso aqui é importante. Apocalipse vai apresentar um Jesus no capítulo 1, inclusive nós vimos isso na semana passada na mensagem do Áquila, vai apresentar um Jesus em glória, em majestade, ele demonstrando todo o seu poder e autoridade para o evangelista João ali recebendo a visão que vai se tornar o livro do Apocalipse. E essa era a glória que ele tinha antes. Essa não é uma glória criada depois da ressurreição, é a mesma glória que ele tinha antes. Diz o texto que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí nós vemos o cumprimento desse reino, o reino terreno que Jesus anunciou. Mas aí nós temos essa questão na teologia que a gente trabalha com esse reino que já veio, mas não veio na sua completude. A fase 1 desse reino se completa na cruz, como o texto vai nos dizer aqui também em Filipenses, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí diz, por isso, pela sua obediência, pelo cumprimento da sua missão, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo aquilo que se esperava desse reino de Jesus, desse período em que ele estava aqui vivendo, realizando os milagres, fazendo com que os corações fossem transformados, apresentando a sua divindade através de atos gloriosos,
realizados pelo poder do Espírito. Tudo isso que está acontecendo aqui, na cabeça dos discípulos talvez apontasse: todo mundo vai dobrar o joelho. Todo mundo vai ter que prestar honras a esse nosso rei. E aí você entende agora o pedido da mãe. Bom, se esse é o reino, esse é o rei, então que o meu filho um esteja à minha direita, à sua direita, e o outro esteja à sua esquerda. Jesus quebra isso. Nesse reino aqui, isso não vai acontecer. O meu caminho é o caminho que me leva à cruz. No reino futuro, todos vão se curvar. Todos vão dobrar o joelho. Nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra. Aí a pergunta que fica para mim e para você é: como nós devemos viver a nossa vida? Como nós devemos caminhar aqui enquanto estamos nessa existência? Nós devemos lutar, buscar os valores que essa sociedade que nós estamos vivendo tem para nos entregar? Nós devemos buscar ser proeminentes, ter destaque na sociedade, mandarmos nas pessoas? Nós temos que ter autoridade dentro dos nossos grupos religiosos, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Como que deve ser a minha vida? Como que deve ser a minha relação com as pessoas? Como que deve ser o que deve ser o meu alvo enquanto eu estou aqui? Justamente isso que Jesus colocou no final. Se você quer ser líder, seja servo. Se você quer ser o primeiro, seja escravo. Coloque a sua vida a serviço das pessoas. Uma vez eu vi uma analogia fantástica. Quando você visita um cemitério, e aqui no Brasil isso é muito comum, quando você visita um cemitério, normalmente existem 2 números. Às vezes é uma data completa, às vezes só são os anos, mas existe lá o ano 1950, 2025. Nasceu em 1950, morreu em 2025. E entre os 2 números tem um tracinho. Esse tracinho é toda a sua vida. Esse tracinho representa tudo aquilo que você fez. Mas sabe o que é aquela realidade? O que essa realidade do cemitério nos aponta? Que tudo aquilo que você fez ali, todas as coisas que você acumulou, todos os bens que você acumulou, todas as pessoas que você mandou, tudo isso ficou ali. Há elementos da sua vida e da sua existência que apontam para o reino futuro. Se você quer cumprir aquilo que Jesus deixou para os seus servos, para aqueles que realmente o amam, aqueles que querem seguir os seus ensinamentos, você deve seguir isso aqui. Esse tracinho tem que ser cheio de ações, de serviço e de apoio. Até porque, quando a gente vai pensar no hebraico, inclusive existe uma mensagem aqui no nosso canal a respeito disso, trabalho e adoração, quando a gente vai falar de serviço, a palavra hebraica é a palavra avodá. E a palavra avodá significa tanto serviço, servir, como cultuar, como prestar culto. Não há maior adoração do que essa. Não há forma maior de você adorar o seu Senhor do que servindo aos outros. Porque foi para isso que ele veio, como Filipenses 2 vai nos dizer. E é para isso que estamos aqui. O meu desejo, começar por mim, é que eu tenha um coração transformado para servir os outros. E que você também possa encontrar isso no seu coração. Que a sua vida seja uma vida de serviço, abençoando as pessoas que estão ao seu redor, vivendo para que elas tenham melhorias na sua caminhada. E ao mesmo tempo você vai receber isso das pessoas que também têm esse desdobramento, têm essa inclinação no coração. Pessoas que vão estar ao seu lado para te ajudar e para caminhar com você. Essa é a sociedade do reino. Esse é o evangelho do reino. É assim que nós precisamos lutar contra as nossas inclinações, contra as nossas imperfeições, para vivermos o verdadeiro reino que Jesus veio pregar aqui. Que Deus o abençoe e que a sua vida seja uma vida de serviço para a honra e glória do nosso Senhor.